Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui neste vídeo para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz aqui com a sua presença comigo. Vamos lá então para este tema. É um tema bem delicado, é um tema que as pessoas, né, assistem com o coraçãozinho apertado. Então, lembrando, tá? Esse é um tema para quem tá realmente ou afastado, ou não está, assim, mais num compromisso com a pessoa, terminaram, não se veem há anos, tá? Não sei exatamente qual é a sua situação, mas se você não está com a pessoa que você tem em mente perguntar aqui, esse vídeo é para você, né? Se você quer saber se ela vai voltar para os seus caminhos, se vai ter uma abertura para que isso aconteça, né, da parte dela, ou então que as coisas de alguma forma no destino irão se alinhar para que vocês se reencontrem, tá bom? Então esse é o tema de hoje. Bom, vou pedir que você escolha a pedrinha que mais você se identificar. Tem a pedrinha número 1, número 2, número 3, tá? Essa é a pedrinha roxa de número 1. Temos aqui a pedrinha de número 2, que é a pedrinha prateada. E temos a pedrinha número 3, uma pedrinha transparente. Vou mostrar direitinho. Bem redondinha. Bom, aí eu vou pedir que você assista com calma, sinta dentro de você qual é a pedra, tá bom? Tenha muita calma na hora de decidir essa pedra. Não tenha pressa com isso, tá? Então, assim, se você tiver dificuldade, inclusive, de escolher, olha aqui embaixo, na descrição, eu tenho um vídeo que ajuda as pessoas a escolherem e aproveitarem uma leitura de tarô virtual de uma forma mais efetiva. Então, por favor, assista se você tiver com dificuldade, porque isso te ajuda. Lembrando também, uma coisa que eu sempre gosto de falar, aqui são muitas energias. Considere que existe chance de, às vezes, nesse vídeo não ter uma mensagem para você, ou então de você escolher a pedra errada. Isso pode acontecer, tá? Então, tem essas questões, analise muito bem, veja se você sente no seu coração que a mensagem é para você, não esconda a verdade de si mesmo, tá? Assista com calma. E se caso sua situação é muito delicada e você queira saber uma leitura só na sua energia, tenho informações aqui embaixo também de como você pode falar comigo para uma consulta, né, pedindo uma pergunta particular comigo, tá bom? Então é isso, vamos lá então para a pedrinha número 1. Vou afastar essas pedrinhas aqui que a gente vai ver depois. Então vamos lá. Pedrinha número 1, pedrinha roxa, como você está? Espero que você esteja bem. Peço que você deixe comentários aí, falando da sua situação. Vamos ver então se essa pessoa volta para sua vida. Lembrando que aqui eu vou ver no período de 1 ano, tá? Porque dentro de mais tempo, eu acredito que olhar para mais do que 1 ano é muita coisa, tá? Não que não é possível olhar no tarô, é possível. Mas quanto mais longe a gente tenta ver a pergunta, menos chance dela ser efetiva e acontecer, tá? Então, eu vou ver dentro do período de 1 ano se a pessoa volta para os seus caminhos, tá bom? Vamos lá, baralha muito bem. Vou tirar um pelinho aqui que tá me incomodando. Vamos lá. Respira fundo. 2 de espadas no negativo. Sacerdotisa no positivo. Rei de espadas no centro. Vamos lá.
É interessante essa tiragem aqui, porque apesar de ter essa figura do Rei de Espadas aqui no centro da tiragem, que é a pessoa que você mentalizou, provavelmente a situação tá realmente muito fria entre vocês. Assim, é como se você visse essa pessoa extremamente distante, meio fechada por conta desse 2 de espadas, inacessível, numa energia. Talvez aqui tem casos, inclusive, bem fortes de pessoas que bloquearam umas às outras em redes sociais. E se não bloquearam, tá aquele silêncio mortal, sabe? Isso é muito característico daqui, dessas duas cartas juntas. E se não assim, vocês podem ter tido, quando vocês finalizaram o envolvimento, existe muito forte aqui uma possibilidade de que teve. Sabe quando termina as coisas de uma forma que não foi agradável, né? Pode não ter tido uma discussão séria, pode não ter sido. Não ter tido xingamento, pode não ter sido uma coisa desrespeitosa, mas não foi algo tranquilo, assim, tranquilo no sentido de te deixar, ok, né, tudo bem, a gente conversou e realmente não dá certo e tal, cada um foi pro lado, não. Aqui, a situação foi mais de vocês se... talvez um falou coisas e machucou o outro, tá, um pouco, ainda que possa ter falado com respeito, possa ter falado, né, de forma mais contida, não foi uma coisa, tipo, extremamente, sabe? Não vejo aqui uma coisa que te fere profundamente, mas eu vejo aqui aqueles diálogos frios, aquela situação que ficou fria, ou uma situação onde você pode descobrir alguma coisa e você pega e encerra, ou o outro encerra com você, e, tipo, e realmente, assim, é um encerramento seco, sabe? Não é um encerramento realmente tranquilo. Não é um encerramento onde há abertura, sabe? Aqui tá forte essa energia. Inclusive, essa pessoa pode estar... Eu tenho quase certeza aqui que, assim, se vocês estiverem conversando, essa leitura talvez não seja pra você, porque aqui tem uma energia muito forte de pessoas que não estão tendo contato, sabe? Não está tendo uma troca. A tendência aqui é que as coisas estejam realmente paradas, tá? Ambos calados, cada um na sua. E muito porque essa outra pessoa, não tanto talvez você, mas muito mais essa outra pessoa, está nesse posicionamento frio, tá? Aqui é bem capaz que as coisas tenham se encerrado até muitas vezes pela outra pessoa. Não vou dizer em todos os casos, tá? Mas aqui tem bastante gente em que foi o outro que cortou de alguma forma. Ou sumiu, ou... porque, por exemplo, sumir é uma possibilidade aqui, tá? A pessoa dar uma sumida, tipo assim, desaparecer. Ou então a pessoa pegar e bloquear do nada. A pessoa... Você descobrir alguma coisa e vocês se desentenderem um pouco, ou então a pessoa descobrir alguma coisa e ficar magoada e ir se afastando. Esse afastamento gradual também tá aqui, tá? Representado, pode ter acontecido. Então, assim, essas situações refletem refletem a situação de você, consulente, tá? Aqui. Tem outras situações também, não vou conseguir pensar em todas, mas se vocês não tiveram uma grande discussão, um grande reboliço aí, sabe, de... Nossa, a palavra reboliço veio do nada, tá? Mas vocês tiveram essa... se você não foi uma coisa extremamente... uma briga, porque briga eu não vejo aqui, tá? Briga, assim... Eu vejo mais um pequeno desentendimento e um afastar meio seco, realmente, uma coisa meio fria e meio, talvez até repentina, tá? Bom, dito isso, o que eu posso falar sobre a situação aqui, sobre vocês terem caminhos? Eu acredito bastante que dentro de um ano existe possibilidade de caminhos entre vocês, tá? Aqui você vem representada na figura da sacerdotisa, no positivo ainda por cima. E a sacerdotisa aqui no positivo me fala de alguém que
vai sentir, vai se sentir compelido a ir até você, que vai sentir que precisa restabelecer algum tipo de contato. Porque a sacerdotisa é uma carta de uma mulher que ela ou mulher ou homem, tá? Pode ser um homem também, gente, não sem sexos aqui, porque como é mulher acaba que escapa primeiro, né? Mas de uma pessoa, né? Que tem tem uma, sabe aquela pessoa que a gente olha e a gente não sabe explicar o porquê aquela pessoa mexe com a gente, exatamente. É uma coisa meio misteriosa, assim, do porquê que ela mexe. E como exatamente ela mexe. Mas a gente sente essa... A gente sente isso, a gente sente sendo... E nem necessariamente por uma coisa, ai, nossa, a pessoa tem um sex appeal enorme. Não necessariamente é isso, tá? Aqui essa sacerdotisa pode ser por outros motivos, pode ser por uma conexão emocional inexplicável, pode ser por uma sensação de conforto inexplicável, pode ser por uma sensação de, de bem-estar, sabe? De entendimento. E essa pessoa sente isso de você. Essa pessoa sente isso com você. Ela pensa muito nisso, inclusive, tá? Ela pensa nessa forma como você é e que mexe com ela. E aqui nessa figura desse rei de espadas central, com essa sacerdotisa no positivo, me fala que essa pessoa tem a tendência a ir até você. E eu não vejo você indo até ela, tá? Porque a figura dessa sacerdotisa aqui não me diz que você iria até ela. Você vai ficar provavelmente quietinha na sua e não vai querer se dispor e ir até ela. Esta pessoa vai. Só que assim, aqui eu não vejo rapidez dessa pessoa, porque o rei de espadas, ele é uma figura que, por mais que ele seja o ar, né, uma figura que pode falar de comunicações rápidas até, o dois de espadas freia muito isso. Porque ele está, provavelmente, vai ficar numa indecisão sobre fazer esse passo, sobre dar este passo. Ele vai se sentir muito em dúvida se ele faz. E também tem a questão do peso de ser extremamente racional. As pessoas estar extremamente racional. Às vezes ele pode não ser, mas nesse sentido do relação de vocês, ele está se comportando desta forma. Está talvez sendo extremamente analítico, extremamente calculista, pensando demais, sabe? Sendo muito frio realmente no que ele está pensando, se ele deve ou não fazer o movimento. Então, por isso eu te digo, vai demorar, tá? Não acho que vai ser rápido. A pessoa vai ficar freada um tempo, só que assim, ela não vai conseguir segurar o que ela sente, tá? Porque o rei de espadas não consegue segurar o que essa sacerdotisa causa nele. Não consegue. Então, te digo que, no fim das contas, essa pessoa provavelmente vai voltar realmente para a sua vida, tá? Ela vai se sentir impelida a fazer algo, a se movimentar, a ir até você. Porém, não vai ser rápido. E aí o que eu te dou de aconselhamento aqui é: fique realmente quietinha na sua. Foque nas suas coisas. Cuide do dentro de você, de como você se sente sobre essa pessoa. E quando eu falo cuidar, não é ficar alimentando grandes expectativas, não é você ficar, sabe, remoendo isso, não faça isso. Eu estou falando assim, fique cuidando do seu jardim interno, principalmente, das suas emoções. Preste atenção nelas, não as negligencie. Não negligencie o que tá na sua vida agora, no que está presente, no que, sabe, assim, pense muito de forma racional, que nem essa pessoa, de você analisar também toda a situação de forma fria. Por exemplo, como eu vou reagir quando essa pessoa vir até mim? Reaja de uma forma racional, ainda que você possa, aqui tem uma grande abertura para você poder ser acolhedora, você poder ser emocionalmente aberta à pessoa, você acolhê-la, mas assim, não faça isso de forma displicente, faça isso guiada por o seu raciocínio. Se essa pessoa vier de forma realmente bem intencionada, e aqui eu acho que ela vai vir de forma bem intencionada, tá?
do tipo, querendo realmente se reconectar com você. Mas, assim, pense muito bem sobre se essa pessoa, ela vai trazer a você realmente o que te alimenta, o que realmente te dá esperança, sabe? No amanhã, o que te... Aquela coisa que a gente não sabe explicar, se realmente essa pessoa, ela é isso pra você, né? Pense sobre isso. Use esse tempo em que essa pessoa não vem pra pensar, raciocinar, olhar pra dentro de uma forma racional. Porque aqui, essas duas cartas me falam muito forte de você olhar pra dentro de forma racional. Olhar para os seus sentimentos de forma racional. Olhar para o que é a história de vocês e o que vocês viveram de forma racional. Mas isso não diz pra você abandonar o sentimento de forma alguma, porque a sacerdotisa está aqui, tá? E nem tô falando também pra você ficar alimentando grandes expectativas, só tô falando assim, tudo bem gostar desta pessoa, tudo bem, essa pessoa, ela mexe com você, está tudo bem, né? A sacerdotisa me fala isso, só que, ao mesmo tempo, a sacerdotisa também me fala pra você não deixar essas coisas ocultas de si mesma, de ficar só alimentando isso e não pensar sobre isso de forma racional. Você precisa pensar de forma racional, tá bom? E aqui, 2 de espadas me fala também sobre quando essa pessoa vier, e mesmo nesse tempo todo que vocês estiverem em silêncio, não se mantenha fechado à pessoa. Não bloqueie, ou não deixe ela bloqueada, não faça isso. Não se mostre extremamente frio e fechado, não seja rígida ou rígido dessa forma, porque se você fizer isso, vai dificultar para que aconteça alguma coisa. Tá? Não deixe o orgulho levar você, não deixe as indecisões, se posiciona, assim, aceita se você gosta dessa pessoa, e se você quer que ela volte, seja honesta consigo mesmo, racional consigo mesmo, e aí desbloqueia, deixa os caminhos abertos para que isso aconteça. Não fique nessa posição de se fechar. Mas também não é para você ir atrás. Não se fecha, mas não é para ir atrás, porque essa Jesus também fala de você ir atrás. E nem o Rei de Espadas, não vá atrás. Só deixe aberta a possibilidade, tá bom? Então é isso para pedrinha número 1. Agradeço muito sua presença aqui comigo. Peço que você se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, compartilhe e dê like aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, viu? Vamos lá para a pedrinha número 2. Lá, pedrinha número 2, vamos ver o que está previsto para acontecer entre você e essa pessoa. Lembrando que eu vou ver dentro do período de 1 ano, tá? Porque quanto mais longe a gente vê no tarô, mais chances da previsão não se realizar. Então, assim, a gente precisa, de preferência, ou melhor, eu gosto, né? Porque vai de cada um, tá? Vai de cada cartomante. Mas eu gosto de estabelecer tempo para a pessoa saber, mais ou menos, com o que ela pode contar, dentro de que tempo ela pode contar com aquilo. E... lógico que também não posso garantir, tá, gente? Enfim, espiritualidade não é, assim, uma conta de matemática, mas eu gosto de estabelecer para a pessoa ter uma ideia, tá? Então, por isso que eu faço dentro de 1 ano. Então, é dentro de 1 ano que eu vou olhar se essa pessoa volta pra sua vida, tá bom? E aí também isso não agoniza a gente, porque o destino, as coisas, eu acredito que elas podem se modificar dependendo das escolhas que a gente faz. Então, se eu for olhar, eu vou ver, assim, pro resto da sua vida se a pessoa volta. Tanta coisa pode acontecer. Você pode fazer escolhas, essa pessoa pode fazer escolhas que as coisas mudam. Então, eu prefiro olhar dentro de um período. E depois desse período, você pode olhar de novo uma outra tiragem e analisar, tá bom? Pra mim, eu sinto também que emocionalmente ajuda melhor. Mas não vão ser todas as pessoas que vão se identificar. Vamos lá, então, pedrinha número 2. Cavaleiro de espadas. 7 de espadas. 10 de paus. Cavaleiro de espadas negativo, positivo e a carta central. Olha,
Eu vou te falar que, assim, aqui tá um pouco delicado pra essa pessoa voltar dentro desse período de um ano, tá? Sempre sou honesta nas minhas tiragens e eu te digo que eu acho um pouquinho difícil que a pessoa volte nesse período. Aqui há uma energia de que vocês viveram algo, pode ter sido curto, pode ter sido longo, não importa muito, mas existe uma carga emocional do que aconteceu entre vocês que ela é bem pesada, né? E provavelmente pesada para ambos os lados, tá? Se é pesada para você, é pesada para outra pessoa. E pode ser de formas diferentes, tá? Pode ser que para você é de um jeito que você sente, para outra pessoa é do outro. Provavelmente, inclusive, é diferente. Mas aqui existe um peso que dificulta, tá? Que as coisas aconteçam, as coisas fluam, que a pessoa busque, que a pessoa venha. Até porque a energia dessa pessoa veio nesse Cavaleiro de Espadas no negativo. No negativo, essa energia me fala de uma pessoa que está, tipo assim, provavelmente indo para uma outra direção, está inclinada a outras coisas, está provavelmente muito firme em outros caminhos nesse momento, né, desse um ano que a gente tá vendo, tá? Porque essa energia do 10 de paus com o Cavaleiro de Espadas me fala dessa pessoa levando esse peso que ela tem entre vocês como algo que não facilita para que ela escolha esse caminho, entende? É como se ela olhasse para esse caminho do 10 de paus, que seria a história de vocês, o que vocês viveram, e ela sentisse que é muito difícil de atravessar isso, sabe? De conseguir superar o que aconteceu e ir em direção a você. Ela realmente está numa posição de seguir um caminho diferente neste momento, tá? Me parece aqui que, assim, inclusive, eu diria que essa pessoa que talvez tenha encerrado as coisas, né? Porque a energia do Cavaleiro de Espadas pode me falar de uma pessoa que talvez tenha sido muito dura com você. Tipo assim, muito dura mesmo, tá? Inclusive, essa pessoa pode ter sido a pessoa que acabou ocasionando e ajudando muito que o relacionamento não vingasse, não desse certo, que as coisas não funcionassem entre vocês. Porque essa energia no negativo, ela é muito cortante mesmo, né? A espada fala disso. Uma energia que machuca consideravelmente, tá? Vocês podem ter discutido no final do envolvimento, uma discussão às vezes bem dolorosa. Você pode ter descoberto coisas bem também dolorosas aqui dessa pessoa, que aí pesaram, sabe, na relação. Essa pessoa pode ter sido extremamente duro ou dura quando finalizou as coisas, né? Assim, realmente aqui há um peso bem significativo, principalmente de também como as palavras foram usadas entre vocês, tá? A comunicação, a maneira como vocês. O final foi, tá? Então, se o final de vocês foi leve, foi tranquilo, provavelmente essa tiragem não tem tanta chance de ser pra vocês, tá? Pode até ser, mas acho difícil, por conta das cartas aqui mostrarem um peso em palavras, mostrarem um peso em uma densidade emocional considerável, às vezes pode até não ter acontecido uma discussão, mas, por exemplo, a maneira como doeu em ambos, a maneira como foi forte para ambos, impactou e impacta até hoje, tá? Porque é aquela coisa, a gente às vezes se coloca de uma forma muito. A gente não consegue às vezes ver, né? Como cartomante, a gente tem uma limitação, né? De todas as situações possíveis, né? Que as cartas vão mostrar. E
uma coisa que aqui é possível é que pode não ter tido discussão, mas assim, o peso que teve no final, como doeu, como foi, é cortante, foi uma coisa que realmente incomoda, tá? Que não é fácil, sabe? Que não é tranquilo, que não é. E assim, e isso aqui tá muito forte, tá? Por conta dessas duas energias, e essa até ajuda também, mas essas duas energias me falam forte de algo que. De um término que pode até não ter tido discussões, pode até não ter tido uma agressividade visível, mas repercutiu dessa forma dentro, sabe? Se não foi o seu caso, tá? Porque eu acho que a maioria dos casos foi uma coisa meio agressiva, assim. Meio radical até, talvez. De como tu finalizou e tudo mais, mas a tendência é essa, porém pode ter casos onde foi uma coisa que repercutiu mais do lado de dentro, porque o 10 de paus pode me falar como a energia central de alguns casos em que pode até ter não tido discussão, mas a maneira como as coisas foram, por dentro as coisas repercutiram de forma muito pesada. E eu acredito pros dois, tá? Não foi só pra um. Bom, dito isso, o que eu acredito que irá acontecer dentro de um ano entre vocês, né? Assim, eu acredito que pode surgir tentativas de aproximação, tá? Mas essa aproximação não vai ser visível, não vai ser direta, não vai ser uma coisa que você vai ver. A pessoa não, por exemplo, eu não vejo a pessoa indo até você e conversando, sendo aberta, falando. Não, infelizmente eu não vejo isso aqui. O que eu vejo é assim, por conta da história de vocês, ser uma coisa que realmente impactou essa pessoa, impacta até hoje. Essa pessoa, ela vai tender a ficar comendo pelas beiradas com você, sabe? Ela vai, por exemplo, ficar olhando suas redes sociais, vai ficar te acompanhando. Às vezes pode ser que, por exemplo, se vocês frequentam os mesmos ambientes, ela saiba que você vai estar em tal ambiente, ela meio que vá de propósito pra lá, pra poder te ver, mas aí ela não vai falar com você, né? Se ela puder dar indiretas, ela vai dar indiretas. Ela vai, de alguma forma, nesse um ano, demonstrar em detalhes sutis, em comportamentos sutis, que você ainda mexe com ela. Mas eu não vejo ela. Eu não vejo a situação de vocês, os caminhos de vocês abertos para que. Porque quando a gente fala em caminhos abertos, eu acredito que é falar de as energias suas, as energias da pessoa, estão em. Vão se alinhar de forma que vocês se restabeleçam um contato, estabeleçam um relacionamento, tá? É isso que eu quero dizer. E também as energias, quando eu falo energia, eu não falo só do que você sente, do que o outro sente, eu também tô falando de coisas para além, né? Do que a gente não vê. As facilitações espirituais que existem, as destinações que podem existir e tudo mais. Mas aqui eu vejo, assim, uma pessoa que vai estar provavelmente incomodada nesse período, ela vai estar provavelmente com um peso sobre o que vocês viveram, pensando bastante sobre isso, se sentindo até, assim, numa pressão interna sobre essa situação. Só que isso só vai levar ela a comportamentos indiretos. E são comportamentos indiretos porque parece que essa pessoa não sabe lidar com isso, tá? Ela não sabe lidar, talvez, com como as coisas foram. Talvez ela seja uma pessoa meio... Sabe aquela pessoa que a gente chama de descabeçada? Tá? Aqui o Cavaleiro de Espadas no negativo me fala bastante, uma pessoa meio descabeçada. Aquela pessoa que faz as coisas no impulso, aquela pessoa que não pensa muito, às vezes, antes de agir, e quando pensa, ela pensa de uma forma rápida demais e sai fazendo, sabe? Sem considerar vários pontos. Ela realmente só quer atingir um objetivo sem pensar tanto em como ela vai fazer. E quando ela pensa aqui, né, com a energia do Cavaleiro de Espadas no negativo, ela pensa mais de uma forma ou distorcida, ou de uma forma que não leva ela ao objetivo melhor, assim, sabe? Ela acaba atingindo, às vezes, ela tinha um objetivo X, ela atinge o objetivo Y, ou então ela acaba
se desencontrando do caminho que ela tinha que ir, enfim, né? Essa energia do Cavaleiro de Espadas no negativo, tá? Então essa pessoa não sabe lidar direito com a história de vocês, com o que aconteceu, como foi. Provavelmente é também uma pessoa um pouco imatura emocionalmente, tá? Por conta dessa energia também. E por conta dessa energia aqui no positivo me fala de uma pessoa que acaba... ela vai estar... eu não vejo aqui, por exemplo, uma pessoa que vai estar fazendo isso de forma mal intencionada, tá, gente? Assim, esses 7 de espadas aqui com o 10 de paus, não vejo. Eu vejo uma pessoa que não sabe lidar com sentimentos e com com a história de vocês. E aí ela age dessa forma indireta, sem saber como agir de forma mais clara, de forma mais transparente, de forma a resolver realmente a situação. Então, o que você vai ver é realmente esse comportamento indireto, né? Tentar se conectar com você, mas de uma forma meio enviesada. Uma forma que não é muito benéfica, tá? Uma forma que não resolve, infelizmente, tá bom? Então, assim, o que eu digo pra você de orientação é que você se mantenha na mesma posição tente encerrar dentro de você essa história. Daí de paus me fala muito de soltar essa carga dessa história. E você observar esta pessoa. Não vá atrás dela. Porque você ir atrás dela aqui com essa energia do Cavaleiro de Espadas negativo me fala que você vai acabar se aborrecendo. Que você vai provavelmente tomar uma decisão, se você fizer, você vai provavelmente se desequilibrar e vai falar coisas que não deveria. Então, assim, o melhor não é ir atrás das pessoas também nesse período. Não vai ser bom, provavelmente, para nenhum dos dois, porque você vai encontrar uma pessoa nessa energia também. Então, assim, largue um pouco essa pressão disso e só observe essa pessoa, observe a situação. E se for agir, haja de forma pensando 30 vezes antes de como você vai se posicionar com essa pessoa, de como você vai fazer. Porque o 7 de espada no positivo me fala muito de você pensar muito, muito, muito antes de agir. E agir de forma aos pouquinhos, né? Olhando, observando e fazendo, sendo muito analítico. Mas aqui existe muito mais um chamado para encerrar. E você ir seguindo, só observando e vendo como essa pessoa está agindo e seguindo a sua vida, focando em outras questões. Administre isso primeiro, tá? E observe a pessoa, para depois você pensar em talvez vocês restabelecerem um caminho, tá bom? Bom, essa foi a tiragem de vocês, da pedrinha prateada, número 2. Agradeço a sua presença aqui, muito obrigada, viu? Fico muito feliz por ter você aqui. E peço que, se você gostou desse vídeo, você se inscreva, compartilhe e também dê like aqui, tá bom? Isso me ajuda muito. Muito obrigada. Vamos lá, então, para a pedra número 3. Vamos lá, pedrinha número 3. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá falar dessa pessoa. Lembrando que eu vou ver dentro de 1 ano, tá? Essa ela volta para sua vida. Eu acredito que é importante ver nesse período, porque quanto mais longe a gente vê, mais difícil de dizer que vai acontecer necessariamente ou não, porque muitos fatores podem acontecer no meio do caminho, tá? Não é que não é porque é impossível. Não acredito que seja impossível. Mas, às vezes, nós seguimos caminhos e situações que são escolhas que a gente faz que vão mudando, né? Os nossos caminhos, né? Então, eu prefiro ver dentro de 1 ano, até pra pessoa também não ficar numa ansiedade, como se eu estivesse dando uma sentença pro resto da vida, porque eu nem acredito em sentenças com tarô, porque você pode tomar decisões diferentes, você pode seguir caminhos diferentes na minha concepção. Então, por isso que eu vejo também dentro de 1 ano, tá bom? Então, vamos ver dentro de 1 ano se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos lá, respira fundo.
Rei de Ouros no negativo, Rainha de Espadas no positivo e 4 de Ouros no centro da tiragem. Vamos lá, pedrinha transparente, número 3. Olha, a situação tá um pouco difícil aqui, porque vou te falar uma coisa, essa pessoa é extremamente cabeça dura, né? Nossa, assim, essa energia aqui, Rei de Ouros com 4 de Ouros, me deu muito uma sensação de que essa pessoa ela dificilmente vai querer ceder. E é bem interessante aqui que você vem numa energia da Rainha de Espadas de um lado e essa pessoa vem na energia do Rei de Ouros no outro. Aqui negativo, aqui positivo. Você disposta e essa pessoa não disposta. E o 4 de Ouros me fala assim que vocês têm uma base de coisas que vocês viveram e que ambos são apegados. Ambos querem, ele quer, né? Essa pessoa quer. Mas é como se ela quisesse que algo acontecesse, algo e vocês voltassem e pudessem viver, mas ela não quisesse fazer e trabalhar para que isso acontecesse. Ela pode ser uma pessoa realmente que tem opiniões e ideias e pensamentos sobre isso que levam ela a acreditar que não adianta tentar, ou então, eu tenho outras prioridades, não é o momento, ou eu, sei lá, minha carreira, eu preciso, né, ou eu tô com problemas financeiros, ou eu preciso me resguardar financeiramente, ou eu preciso focar em curso, ou então minha família que precisa de mim, sabe? É como se essa pessoa tivesse várias desculpas, né? Para que ela não deixasse as coisas fluírem. Porque aqui há bem claro uma ideia de que, o tarot está deixando claro que o que dificulta é essa pessoa, tá? Essa pessoa vai dificultar as coisas para que vocês se estabeleçam. Não é você, não talvez as circunstâncias entre vocês, é a pessoa. Pensamentos dela, a forma como ela lida com questões terrenas principalmente, então com o trabalho, com a família, com desenvolvimento pessoal, todas essas partes assim, a maneira como ela lida com isso, né? Que pode estar fazendo ela acreditar que não dá, que não funciona, que não vai dar certo, que inclusive aqui pode ser assim, eu não posso descartar a ideia de que talvez essa pessoa tenha algumas opiniões de que não daria certo e que estejam corretas. Pode ser, tá? Às vezes tem alguns impedimentos que realmente ela não tá totalmente, sabe, errada de pensar assim, né? Mas aqui há uma clara indicação da espiritualidade de que essa pessoa não facilita. Realmente, assim, aqui realmente o pensamento que veio com essas duas cartas é cabeça dura, porque o 4 de ouros é uma carta de alguém que não se adapta, né? Que não se abre, não se propõe a tentar mudar hábitos, a conciliar questões, a se desafiar. É uma pessoa que fica numa posição estática, sabe? E não deixa as coisas fluírem, né? Não se modifica, não se altera, não... Então aqui realmente eu acho que existe uma dificuldade de que as coisas possam fluir entre vocês, sabe? Nesse período de um ano. Eu acho que a maior chance aqui, inclusive, é que você tente em algum momento falar com essa pessoa, você tente fazer algo, que você acabe indo até ela e fazendo alguma coisa, porque você tem apego, você gosta, você vê valor no envolvimento de vocês, você acha que poderia funcionar, você vê alguma possibilidade de estabilidade com essa pessoa, mas
Mas, assim, você também fica bastante num lugar de você fazer, sabe? Você vai provavelmente sentir que se você não se movimenta, nada acontece. Se você não fizer, se você não falar, essa pessoa vai ficar lá quieta na dela e não vai. E é interessante porque aqui a sensação que eu tenho, né, da história de vocês é que é como assim, vocês podem estar separados, né? Mas é como se ainda existisse algo que está ligando vocês de uma forma mais prática. Eu não sei se talvez vocês trabalham no mesmo lugar, não sei se vocês têm o mesmo grupo de amigos, eu não sei se vocês se veem com frequência de alguma forma, mas aqui me passa muito que vocês ainda têm algum tipo de contato, né? Algum tipo de vínculo, ainda que vocês não estejam juntos, né? Porque provavelmente vocês não estão, até por essas duas energias mesmo, e você tá vendo esse vídeo, imagina que vocês não estejam juntos. Então, mas existe alguma coisa que alicerça ainda algum tipo de vínculo, tá? E se vocês não têm nada, então, assim, o que alicerça vocês é simplesmente um apego muito grande. Essa pessoa tá muito, assim, ela tem um apego a você considerável, tá? É de ambos os lados. Você tem apego, mas essa pessoa também tem. Bastante, inclusive. Porque essa energia do rei de ouros, o negativo, me fala, junto com essa carta, dessa pessoa realmente não querendo abrir mão de você, realmente, assim, sabe? É só que ela dificulta as coisas. Ela é como se ela se auto-sabotasse aqui, né? A auto-sabotagem aqui tá gritante, né? E eu diria que, assim, questões financeiras podem ser o principal ponto que dificulta, talvez, as coisas entre vocês, tá? Ou questões que têm a ver com bens materiais, ou com família, tradições talvez também, coisas que são alicerçadas, por exemplo, costumes dessa pessoa, costumes seus, que aí vocês não batia, sabe? Tudo isso aqui pode ter sido um motivo de vocês terem se afastado, que não. Mas aí ainda assim vocês mantêm um apego, né? Uma vontade de estar junto. Só que infelizmente eu não vejo as coisas mudando em um ano, tá? Não, infelizmente não acho que essa pessoa vai, por exemplo, ela pode, eu acredito que vocês podem, assim, deixa eu pensar, assim, eu não acredito que vocês vão ter, assim, mudança, sabe, dessa pessoa. Não, eu acho que a maior chance é que as coisas fiquem como estão, né? Porque eu não vejo o movimento dessa pessoa, né? Não vejo ela vindo, sabe? Por conta. Ela tem realmente ideias muito rígidas. E isso dificulta bastante. Mas, assim, o que eu posso dizer pra você sobre aconselhamentos, né? Eu te diria que você precisa muito focar em você se. Pensar em você e pensar em se estabelecer, independente dessa pessoa. As pessoas saíram negativo, sabe? E isso é muito forte de que você não pode contar com ela. Infelizmente, pelo menos nesse período, não conte com essa pessoa, porque você vai se aborrecer. E aqui essa rainha de espadas no positivo pode me falar de você sentindo muita vontade de você ir até ela, de você resolver, de você tentar conversar, de você tentar fazer algo por conta do apego que você tem por ela, do quanto você gosta. Mas eu te digo assim que se você fizer isso, eu não vou dizer pra você que nada irá acontecer entre vocês. Eu acho que pode acontecer. Só que assim, vai acontecer exatamente da forma como era antes. Você não vai ver mudança. Você não vai ver essa pessoa se adaptando, essa pessoa mudando, as coisas podendo fluir. Eu não vejo isso. Eu vejo se repetindo a mesma coisa que vocês viveram antes e vocês provavelmente se afastando exatamente pelos mesmos motivos. Então, o aconselhamento aqui é que você pense em como você pode se
como posso falar, se manter segura, você se manter firme, independente dessa pessoa. Focar em você, focar em, de repente, estudo, ou então em conhecer outras pessoas até. Mas aqui há um chamado muito mais forte para você focar em, talvez, carreira, focar em curso, focar em desenvolvimento pessoal, focar em pensar nas suas questões de estabilidade financeira, de você se cuidar, tá? Aqui há um chamado para você, tipo, se resguardar, pensar em você e pensar em você, mas de uma forma das suas circunstâncias, tá? Porque aqui a Rainha de Espadas, com essa energia do 4 de Ouros, me fala de você conseguir estabilidade, sabe? E pode não ser só estabilidade financeira, pode ser estabilidade de emoções, estabilidade de sentimentos, você conseguir ficar, sabe, mais tranquila emocionalmente, independente dessa pessoa. Você tá entendendo que eu, assim, é realmente você cuidar de você se alicerçar em outras coisas. Se você sentir necessidade de que, para eu poder me alicerçar bem, eu preciso então me envolver com outras pessoas. Então tudo bem, você que se conhece, sabe? Você que sabe. Mas aqui só te digo assim, que existe mais da espiritualidade aqui, uma mensagem mais assim de coisas talvez tangíveis, tá? Talvez se alicerçar na família, as suas raízes, em amigos, em relações que te dão uma segurança, você, sabe, se consolar com eles, você passar um momento com eles, você ou focar, como eu falei, em cursos, em questão profissional, em estudos, essas coisas aqui, tá? Porque isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a você também ficar mais racional, a você ficar mais centrada, para que se caso depois desse período essa pessoa esteja disposta, as coisas talvez possam fluir. Porque esse apego aqui excessivo a essa pessoa também não faz bem para a relação de vocês, tá? Se você tem um apego muito grande a essa pessoa, do seu lado também não vai fazer bem esse apego, tá bom? Então, use isso, essa energia do 4 de ouros de uma forma mais benéfica, de uma forma que te dê estrutura, tá? Que vai te ajudar melhor nessa situação aqui, do que você ficar focando em colocar energia nessa pessoa, pelo menos nesse período, tá bom? Então, essa foi a mensagem dessa carta. Opa, dessa carta não, dessa pedrinha. Agradeço muito sua presença aqui. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda muito. Também deixe comentários se você tiver qualquer pergunta que você queira saber, que aí eu posso ver de fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Tchau!